amigos cruéis, mas na maioria das vezes pareciam oprimidos demais pelo horror da catástrofe que se abateu sobre eles para fazer mais do que se submeter supinamente às correntes de ouro com as quais foram algemados. Quando o último dos prisioneiros foi confinado, o grupo voltou para a cidade, no portão do qual encontramos um bando de ferozes aptos de colarinho dourado, cada um dos quais marchava entre dois guerreiros, que os seguravam com fortes correntes do mesmo metal que seus colarinhos. Logo além do portão, os atendentes soltaram todo o terrível rebanho e, enquanto saltavam em direção ao poço negro e sombrio, não precisei perguntar para saber sua missão. Se não houvesse aqueles dentro da cruel cidade de Cadabra que precisavam de socorro muito pior do que os pobres e infelizes mortos e moribundos lá fora, o frio, sobre as carcaças dobradas e quebradas de mil voadores, eu não poderia ter contido meu desejo de voltar apressadamente e lutar contra aquelas criaturas horríveis que haviam sido despachadas para dilacerá-las e devorá-las. Do jeito que estava, eu só podia seguir os guerreiros amarelos, com a cabeça baixa, e agradecer pela chance que dera a Tuvandin e a mim uma entrada tão fácil na capital de Salensuzou. Uma vez dentro dos portões, não tivemos dificuldade em iludir nossos amigos da manhã e logo nos encontramos em uma hospedaria marciana. As casas públicas de Barsom, descobri, variam um pouco. Não há privacidade para outros casais que não sejam casados. Homens sem suas esposas são escutados para uma grande câmara cujo piso é geralmente de mármore branco ou vidro pesado, mantido escrupulosamente limpo. Aqui estão muitas plataformas pequenas e elevadas para sedas e peles de dormir do hóspede e, se ele não tiver nenhuma das suas próprias, as limpas e frescas são fornecidas a um custo nominal. Uma vez que os pertences de um homem tenham sido depositados em uma dessas plataformas, ele é um hóspede da casa e essa plataforma é sua até que ele saia. Ninguém perturbará ou molestará seus pertences, pois não há ladrões em Marte. Como o assassinato é a única coisa a ser temida, os proprietários das hospedarias fornecem guardas armados, que andam de um lado para o outro pelos quartos de dormir dia e noite. O número de guardas e a beleza de seus ornamentos geralmente denotam o status do hotel. Nenhuma refeição é servida nessas casas, mas geralmente um restaurante público fica ao lado delas. Os banhos estão ligados aos quartos de dormir e cada hóspede é obrigado a tomar banho diariamente ou sair do hotel. Normalmente, em um segundo ou terceiro andar, há um grande quarto de dormir para mulheres solteiras, mas seus compromissos não variam materialmente do quarto ocupado por homens. Os guardas que vigiam as mulheres permanecem no corredor do lado de fora da câmara de dormir, enquanto as escravas andam de um lado para o outro entre os dorminhocos, prontas para notificar os guerreiros caso sua presença seja necessária. Fiquei surpreso ao notar que todos os guardas do hotel em que paramos eram homens vermelhos e, ao perguntar a um deles, soube que eram escravos comprados pelos proprietários dos hotéis do governo. O homem cujo posto passava da minha plataforma de dormir havia sido comandante da marinha de uma grande nação marciana, mas o destino havia levado sua nau capitânia através da barreira de gelo dentro do raio de poder do eixo magnético, e agora por muitos anos tediosos ele havia sido um escravo dos homens amarelos. Ele me disse que príncipes, Jedis e até Jedates do mundo exterior estavam entre os servos que serviam a raça amarela, mas quando perguntei se ele tinha ouvido falar do destino de Mors Kajak ou Tar dos Moors, ele balançou a cabeça, dizendo que nunca tinha ouvido falar de serem prisioneiros aqui, embora estivesse muito familiarizado com a reputação e a fama que eles tinham no mundo exterior. Ele também não tinha ouvido nenhum boato sobre a vinda do pai de Ternes e do Dator Negro dos primogênitos, mas apressou-se em explicar que sabia pouco do que acontecia dentro do palácio. Pude ver que ele não se admirava nem um pouco de que um homem amarelo fosse tão curioso sobre certos prisioneiros vermelhos vindos de além da barreira de gelo, e que eu fosse tão ignorante sobre os costumes e condições entre minha própria raça. Na verdade, eu tinha esquecido meu disfarce ao descobrir um homem vermelho andando de um lado para o outro diante da minha plataforma de dormir, mas sua crescente expressão de surpresa me avisou a tempo, pois eu não tinha intenção de revelar minha identidade a ninguém, a menos que algo de bom pudesse vir disso, e eu não via como esse pobre sujeito poderia me servir ainda, embora eu tivesse em mente que mais tarde eu poderia ser o meio de servi-lo e a todos os outros milhares de prisioneiros que cumprem as ordens de seus severos mestres em Cadabra. Tuvandine e eu discutimos nossos planos enquanto nos sentávamos juntos entre nossas sedas e peles adormecidas naquela noite, no meio das centenas de homens amarelos que ocupavam o apartamento conosco. Falamos em sussurros baixos, mas como isso é apenas o que a cortesia exige em um local público para dormir, não levantamos suspeitas. Por fim,
determinando que tudo deveria ser apenas especulação ociosa até que tivéssemos a chance de explorar a cidade e tentar colocar em execução o plano que Talu havia sugerido. Nos despedimos boa noite e voltamos para dormir. Depois do café da manhã na manhã seguinte, saímos para ver Cadabra e, como, por meio da generosidade do príncipe de Marintina, estávamos bem abastecidos com os fundos correntes em Ocar, compramos um belo panfleto. Tendo aprendido a dirigi-los enquanto estávamos em Marintina, passamos um dia delicioso e lucrativo explorando a cidade e, o final da tarde, na hora em que Talu nos disse que encontraríamos funcionários do governo em seus escritórios, paramos diante de um magnífico edifício na praça oposta aos terrenos reais e ao palácio. Aqui entramos corajosamente pelo guarda armado na porta para sermos recebidos por um escravo vermelho que pediu nossos desejos. Diga a Sorav, seu mestre, que 2 guerreiros de lá desejam servir na guarda do palácio, eu disse. Sorav, Talu nos dissera, era o comandante das forças do palácio, e como os homens das cidades mais distantes de Ocar, e especialmente lá, eram menos propensos a serem contaminados com o germe de intriga que por anos infectou a casa de Salen Suzou, ele tinha certeza de que seríamos bem-vindos e poucas perguntas nos fizeram. Ele nos preparou com as informações gerais que achara necessárias para passarmos diante de Surak, após o que teríamos que passar por um exame mais aprofundado diante de Salen Suzou para que ele pudesse determinar nossa aptidão física e nossa habilidade como guerreiros. A pouca experiência que tivemos com a estranha espada em forma de gancho do Homem Amarelo e seu escudo em forma de taça fez parecer bastante improvável que qualquer um de nós pudesse passar este teste final, mas havia a chance de que pudéssemos ser aquartelados no palácio de Salen Suzou por vários dias depois de sermos aceitos por Sorav antes que o Jedak de Jedats encontrasse tempo para nos colocar no teste final. Depois de uma espera de vários minutos em uma antecâmara, fomos convocados ao escritório particular de Sorav, onde fomos cortesmente recebidos por esse oficial de barba negra de aparência feroz. Ele nos perguntou nossos nomes e posições em nossa própria cidade e, tendo recebido respostas que eram evidentemente satisfatórias para ele, ele nos fez certas perguntas que Talu havia previsto e nos preparado. A entrevista não poderia ter durado mais de 10 minutos quando Surá convocou um ajudante a quem ele instruiu a nos registrar adequadamente e depois nos escutar até os aposentos do palácio que são reservados para aspirantes a membros da guarda do palácio. O auxiliar nos levou primeiro ao seu próprio escritório, onde ele nos mediu, pesou e fotografou simultaneamente com uma máquina engenhosamente concebida para esse fim, 5 cópias sendo reproduzidas instantaneamente em 5 escritórios diferentes do governo, 2 dos quais estão localizados em outras cidades a quilômetros de distância. Em seguida, ele nos conduziu pelos jardins do palácio até a sala da guarda principal do palácio, entregando-nos ao oficial responsável. Esse indivíduo novamente nos interrogou brevemente e, finalmente, despachou um soldado para nos guiar até nossos aposentos. Encontramos estes localizados no segundo andar do palácio em uma torre geminada na parte de trás do edifício. Quando perguntamos ao nosso guia por que estávamos aquartelados tão longe da sala da guarda, ele respondeu que o costume dos membros mais velhos da guarda de brigar com os aspirantes a experimentar seu metal havia resultado em tantas mortes que era difícil manter a guarda em sua força total enquanto esse costume prevalecia. Salen Suzol havia, portanto, separado esses aposentos para aspirantes, e aqui eles estavam trancados com segurança contra o perigo de ataque por membros da guarda. Essa informação indesejável colocou um freio repentino em todos os nossos planos bem elaborados, pois significava que seríamos virtualmente prisioneiros no palácio de Salen Suzol até o momento em que ele achasse adequado nos dar o exame final de eficiência. Como foi nesse intervalo que havíamos apostado tanto em nossa busca por Dejatoris e Tuvia de Ptar, nosso desgosto foi ilimitado quando ouvimos o grande clique da fechadura atrás de nosso guia, pois ele nos abandonou depois de nos conduzir aos aposentos que deveríamos ocupar. Com uma cara irônica, virei-me para Tuvandin. Meu companheiro apenas balançou a cabeça desconsolado e caminhou até uma das janelas do outro lado do apartamento. Mal ele olhou além deles, ele me chamou em um tom de excitação e surpresa reprimidas. Em um instante eu estava ao seu lado. Olhe, disse Tuvandin, apontando para o pátio abaixo. Enquanto meus olhos seguiam a direção indicada, vi 2 mulheres andando de um lado para o outro em um jardim fechado. No mesmo momento, eu os reconheci, eles eram Dejatoris e Tuvia de Ptard. Havia aqueles que eu havia arrastado de um polo a outro, o comprimento de um mundo. Apenas 3 metros de espaço e algumas barras de metal me separavam deles. Com um grito, atraí a atenção deles e, quando Dejatoris olhou para cima em meus olhos, fiz o sinal de amor que os homens de Barson fazem por suas mulheres.
Para meu espanto e horror, sua cabeça erigiu e, quando um olhar de total desprezo tocou suas feições finamente esculpidas, ela virou as costas para mim. Meu corpo está coberto com as cicatrizes de 1000 conflitos, mas nunca em toda a minha longa vida sofri tanta angústia de uma ferida, pois desta vez o aço do olhar de uma mulher entrou em meu coração. Com um gemido, virei-me e enterrei meu rosto em meus braços. Ouvi Tuvandi chamar Tuvia em voz alta, mas um instante depois sua exclamação de surpresa indicava que ele também havia sido repelido por sua própria filha. Eles nem vão ouvir, ele gritou para mim. Eles colocaram as mãos sobre os ouvidos e caminharam até a extremidade mais distante do jardim. Já ouviu falar de um trabalho tão louco, John Carter? Os dois devem ser enfeitiçados. Logo reuni coragem para voltar para a janela, pois embora ela me rejeitasse, eu a amava e não conseguia evitar que meus olhos se banqueteassem com seu rosto e figura divinos. Mas quando ela me viu olhando, ela novamente se afastou. Eu estava perdendo o juízo para explicar suas ações estranhas, e que Tuvia também tivesse se voltado contra seu pai parecia incrível. Será que minha incomparável princesa ainda se apegava à fé hedionda da qual eu havia resgatado seu mundo? Será que ela me olhava com ódio e desprezo porque eu havia retornado do Vale Dor, ou porque eu havia profanado os templos e as pessoas dos Santos Terres? A nada mais eu poderia atribuir seu estranho comportamento, mas parecia longe de ser possível que isso pudesse ser o caso, pois o amor de Dejatoris por Dion Carter tinha sido um grande e maravilhoso amor muito acima das distinções raciais, credos ou religiões. Enquanto eu olhava tristemente para a parte de trás de sua cabeça altiva e real, um portão na extremidade oposta do jardim se abriu e um homem entrou. Ao fazê-lo, ele se virou e colocou algo na mão do guarda amarelo além do portão, e a distância não era grande demais para que eu não visse que o dinheiro havia passado entre eles. Instantaneamente soube que esse recém-chegado havia subornado seu caminho dentro do jardim. Então ele se virou na direção das duas mulheres, e vi que ele não era outro senão Turid, o dator negro dos primogênitos. Ele se aproximou deles antes de falar, e quando eles se viraram ao som de sua voz, vi Dejatoris se encolher dele. Havia um olhar malicioso em seu rosto quando ele se aproximou dela e falou novamente. Eu não conseguia ouvir suas palavras, mas a resposta dela veio claramente. A neta de Tardos Mor sempre pode morrer, disse ela, mas ela nunca poderia viver pelo preço que você nomeou. Então vi o negro se ajoelhar ao lado dela, rastejando na terra, implorando a ela. Apenas parte do que ele disse veio a mim, pois embora ele estivesse evidentemente trabalhando sob o estresse da paixão e excitação, era igualmente evidente que ele não ousava levantar a voz por medo de ser descoberto. Eu o salvaria de matar Shan, eu ouvi dizer. Você sabe o destino que o espera em suas mãos. Você não escolheria a mim em vez do outro? Eu não escolheria nenhum dos dois, respondeu Dejatoris, mesmo que eu fosse livre para escolher, como você sabe muito bem, não sou. Você está livre. Ele gritou. John Carter, príncipe do Hélio, está morto. Eu sei melhor do que isso, mas mesmo que ele estivesse morto, e eu precisasse escolher outro companheiro, deveria ser um homem-planta ou um grande macaco branco de preferência a matar Shango ou você, calote preto. Ela respondeu com um sorriso de desprezo. De repente, a besta cruel perdeu todo o controle de si mesma, pois com um juramento vil ele saltou sobre a mulher esbelta, agarrando sua garganta macia em seu aperto bruto. Tuvia gritou e saltou para ajudar seu companheiro de prisão, e no mesmo instante eu também enlouqueci e, rasgando as barras que se estendiam pela minha janela, arranquei-as de suas tomadas como se fossem apenas fios de cobre. Lançando-me pela abertura, cheguei ao jardim, mas a 30 metros de onde o negro estava sufocando a vida de meu Dejatoris, e com um único grande salto eu estava sobre ele. Não falei nenhuma palavra enquanto arrancava seus dedos impuros daquela bela garganta, nem emiti um som quando o arremessei a 6 metros de mim. Sumando de raiva, Turid recuperou os pés e me atacou como um touro louco. Homem amarelo, ele gritou, você não sabia sobre quem havia colocado suas mãos vis, mas antes que eu termine com você, você saberá bem o que significa ofender a pessoa de um primogênito. Então ele estava sobre mim, alcançando minha garganta, e exatamente como eu havia feito naquele dia no pátio do templo de Sus, fiz aqui no jardim do palácio de Salensuzou. Eu me abaixei sob seus braços estendidos e, quando ele passou por mim, plantei uma direita terrível na lateral de sua mandíbula. Assim como ele havia feito naquela outra ocasião, ele fez agora. Como um peão, ele girou, seus joelhos cederam sob ele e ele caiu no chão aos meus pés. Então ouvi uma voz atrás de mim. Era a voz profunda da autoridade que marca o governante dos homens, e quando me virei para encarar a figura resplandecente de um homem amarelo gigante, não precisei perguntar para saber que era Salensuzou. À sua direita estava Matai Shang e atrás deles uma vintena de guardas.
Quem é você? Ele gritou. E o que significa essa intrusão dentro do recinto do Jardim das Mulheres? Não me lembro do seu rosto. Como você veio aqui? Se não fosse por suas últimas palavras, eu deveria ter esquecido completamente meu disfarce e dito a ele abertamente que eu era Dion Carter, príncipe de Hélio, mas sua pergunta me lembrou de mim mesmo. Apontei para as barras desalojadas da janela acima. Sou um aspirante a membro da guarda do palácio, eu disse, e daquela janela da torre onde estava confinado aguardando o teste final de condicionamento físico, vi esse bruto atacar essa mulher. Eu não poderia ficar de braços cruzados, ó Jedak, e ver isso feito dentro dos próprios terrenos do palácio, e ainda assim sentir que estava apto a servir e proteger sua pessoa real. Evidentemente, impressionei o governante de Ukar com minhas belas palavras, e quando ele se voltou para Dejatoris e Tuvia de Ptart, e ambos corroboraram minhas declarações, começou a parecer muito sombrio para Torilho. Eu vi o brilho feio nos olhos malignos de Matai Shang enquanto Dejatoris narrava tudo o que havia acontecido entre Tori e ela, e quando ela chegou àquela parte que tratava de minha interferência com o dator do primogênito, sua gratidão era bastante aparente, embora eu pudesse ver por seus olhos que algo a intrigava estranhamente. Não me surpreendi com sua atitude em relação a mim enquanto outros estavam presentes, mas o fato de ela ter me negado enquanto ela e Tuvia eram os únicos ocupantes do jardim ainda me cortou muito. À medida que o exame prosseguia, lancei um olhar para Tori e o assustei, olhando com os olhos arregalados e maravilhados para mim, e então, de repente, ele riu na minha cara. Um momento depois, Salensus virou-se para o negro. O que você tem a dizer para explicar essas acusações? Ele perguntou com uma voz profunda e terrível. Você ousa aspirar alguém que o pai de Terns escolheu, alguém que pode até ser um companheiro adequado para o próprio Jedak de Jedax. Então o tirano de barba negra se virou e lançou um súbito olhar ganancioso sobre Dejatoris, como se com as palavras um novo pensamento e um novo desejo tivessem surgido em sua mente e peito. Turida estava prestes a responder e, com um sorriso malicioso no rosto, estava apontando um dedo acusador para mim, quando as palavras de Salensuzou e a expressão de seu rosto o interromperam. Um olhar astuto surgiu em seus olhos, e eu soube pela expressão de seu rosto que suas próximas palavras não eram as que ele pretendia falar. Ao mais poderoso dos Jedaks, disse ele, o homem e as mulheres não falam a verdade. O sujeito tinha entrado no jardim para ajudá-los a escapar. Eu estava além e ouvi a conversa deles, e quando entrei, a mulher gritou e o homem saltou sobre mim e teria me matado. O que você sabe sobre este homem? Ele é um estranho para você, e ouso dizer que você o encontrará como inimigo e espião. Deixe-o ser levado a julgamento, Salensuzou, em vez de seu amigo e convidado, Turid, dator do primogênito. Salensuzou parecia intrigado. Ele se virou novamente e olhou para Dejah Toris, e então Turid se aproximou dele e sussurrou algo em seu ouvido que, eu não sei. Logo o governante amarelo voltou-se para um de seus oficiais. Certifique-se de que este homem seja confinado com segurança até que tenhamos tempo de nos aprofundar neste assunto, ordenou ele, e como as barras por si só parecem inadequadas para contê-lo, que as correntes sejam adicionadas. Então ele se virou e saiu do jardim, levando Dejah Toris com ele a mão no ombro dela. Turid e Matai Shan também foram, e quando chegaram ao portão, o negro se virou e riu novamente na minha cara. Qual poderia ser o significado de sua mudança repentina em relação a mim? Ele poderia suspeitar da minha verdadeira identidade. Deve ser isso, e o que me traiu foi o truque e o golpe que o derrubaram pela segunda vez. Enquanto os guardas me arrastavam para longe, meu coração estava muito triste e amargo, pois agora aos dois inimigos implacáveis que a perseguiram por tanto tempo, outro e mais poderoso havia sido adicionado, pois eu teria sido apenas um tolo se não tivesse reconhecido o súbito amor por Dejatoris que acabara de nascer no terrível seio de Salensuzou, Jedak de Jedax, governante de Okar. Não definhava por muito tempo na prisão de Salensuzou. Durante o curto período de tempo em que fiquei ali, acorrentado com correntes de ouro, muitas vezes me perguntei sobre o destino de Tuvandin, Jedak de Ptar. Meu bravo companheiro me seguiu até o jardim enquanto eu atacava Torig, e quando Salensuzou partiu com Dejah Toris e os outros, deixando Tuvia de Ptar para trás, ele também permaneceu no jardim com sua filha, aparentemente despercebido, pois estava vestido de forma semelhante aos guardas. A última vez que o vi, ele ficou esperando que os guerreiros que me escutavam fechassem o portão atrás deles, para que ele pudesse ficar sozinho com Tuvia. Seria possível que eles tivessem escapado. Eu duvidei e, no entanto, de todo o coração, esperava que fosse verdade. O terceiro dia de meu encarceramento trouxe uma dúzia de guerreiros para me escutar até a câmara de audiência, onde o próprio Salensuzou deveria me julgar.
Um grande número de nobres lotou a sala, e entre eles vi Turid, mas Matai Shang não estava lá. Dejatoriz, tão radiantemente bela como sempre, sentou-se em um pequeno trono ao lado de Salen Suzhou. A expressão de triste desesperança em seu querido rosto cortou profundamente meu coração. Sua posição ao lado do Jedak de Jedax era um mau presságio para ela e para mim, e no instante em que a vi lá, surgiu em minha mente a firme intenção de nunca deixar aquela câmara viva se eu tivesse que deixá-la nas garras desse poderoso tirano. Eu havia matado homens melhores do que Salen Suzhou, e os matei com minhas próprias mãos, e agora jurei a mim mesmo que deveria matá-los se descobrisse que essa era a única maneira de salvar a princesa de Hélio. E isso significaria morte quase instantânea para mim, eu não me importava, exceto que isso me afastaria de novos esforços em nome de Dejatoriz, e só por essa razão eu teria escolhido outro caminho, pois mesmo que eu matasse Salen Suzhou, esse ato não restauraria minha amada esposa ao seu próprio povo. Decidi esperar o resultado final do julgamento, para que pudesse aprender tudo o que pudesse sobre as intenções do governante ocariano e então agir de acordo. Mal cheguei diante dele, Salensuzou convocou Turid também. Dator Turid, disse ele, você me fez um pedido estranho, mas, de acordo com seus desejos e sua promessa de que resultará apenas em meus interesses, decidi aderir. Você me diz que um certo anúncio será um meio de condenar este prisioneiro e, ao mesmo tempo, abrir o caminho para a satisfação do meu desejo mais querido. Turid acenou com a cabeça. Então farei o anúncio aqui diante de todos os meus nobres, continuou Salensuzou. Por um ano, nenhuma rainha se sentou no trono ao meu lado, e agora me convém tomar como esposa alguém que é considerado a mulher mais bonita de Barsul. Uma afirmação que ninguém pode negar com sinceridade. Nobres de Ocar, desembainhem suas espadas e prestem homenagem a Dejatoriz, princesa de Hélio e futura rainha de Ocar, pois, ao final dos 10 dias previstos, ela se tornará a esposa de Salensuzou. Enquanto os nobres desembainhavam suas lâminas e as erguiam para o alto, de acordo com o antigo costume de Ocar quando um Jeddak anuncia sua intenção de se casar. Dejatoriz levantou-se e, levantando a mão para o alto, gritou em voz alta que eles desistissem. Posso não ser a esposa de Salen Suzhou, ela implorou, pois já sou esposa e mãe. John Carter, príncipe de Hélio, ainda vive. Eu sei que é verdade, pois ouvi Matai Shang dizer a sua filha Faidor que o tinha visto em Kaor, na corte de Kulanchit, Jeddak. Um Jeddak não se casa com uma mulher casada, nem Salen Suzhou violará os laços do matrimônio. Salen Suzhou virou-se para Torit com um olhar feio. Esta a surpresa que você me reservava? Ele gritou. Você me garantiu que nenhum obstáculo que não pudesse ser facilmente superado se interpunha entre mim e essa mulher, e agora acho que o único obstáculo insuperável intervém. O que você quer dizer, cara? O que você tem a dizer? E se eu entregasse Dion Carteira em suas mãos, Salen Suzhou, você não sentiria que eu tinha mais do que cumprido a promessa que lhe fiz? Respondeu Turid. Não fale como um tolo, gritou o Jeddak enfurecido. Não sou uma criança para ser brincada assim. Estou falando apenas como um homem que sabe, respondeu Turid. Sabe que ele pode fazer tudo o que afirma. Então entregue Dion Carter para mim dentro de 10 dias ou você mesmo sofrerá o fim que eu deveria dar a ele se ele estivesse em meu poder. Retocou o Jeddak de Jedax com uma carranca feia. Você não precisa esperar 10 dias, Salen Suzhou, respondeu Turid, então, voltando-se de repente para mim enquanto estendia o dedo apontador, ele gritou. Lá está Dion Carter, príncipe de Hélio. Tolo, gritou Salen Suzhou. Tolo. Dion Carter é um homem branco. Esse sujeito é tão amarelo quanto eu. O rosto de Dion Carter é suave e Matai Shango descreveu para mim. Este prisioneiro tem barba e bigode tão grandes e pretos quanto qualquer outro em Ukar. Apto, guardas, para os poços com um maníaco negro que deseja jogar sua vida fora por uma piada de mau gosto sobre seu governante. Espere, gritou Turid, e saltando para a frente antes que eu pudesse adivinhar sua intenção, ele agarrou minha barba e arrancou todo o tecido falso do meu rosto e cabeça, revelando minha pele lisa e bronzeada por baixo e meu cabelo preto cortado rente. Instantaneamente, o pandemônio reinou na câmara de audiência de Salen Suzhou. Guerreiros avançaram com lâminas desembainhadas, pensando que eu poderia estar contemplando o assassinato do Jeddak de Jedax, enquanto outros, por curiosidade de ver alguém cujo nome era familiar de polo a polo, amontoavam-se atrás de seus companheiros. Quando minha identidade foi revelada, vi Dejatori se levantar espanto estampado em seu rosto e então, através daquele congestionamento de homens armados, ela forçou o seu caminho antes que alguém pudesse impedir. Um momento apenas e ela estava diante de mim com os braços estendidos e os olhos cheios da luz de seu grande amor. Dion Carter. Dion Carter. Ela gritou enquanto eu a dobrava contra o peito, e então, de repente, eu soube por que ela me negara no jardim abaixo da torre.
Que tolo eu tinha sido! Esperando que ela penetrasse no maravilhoso disfarce que havia sido forjado para mim pelo barbeiro de Marentina. Ela não me conhecia, isso era tudo, e quando ela viu o sinal de amor de um estranho, ela ficou ofendida e justamente indignada. Na verdade, mas eu tinha sido um tolo. E foi você, ela gritou, que falou comigo da torre. Como eu poderia sonhar que meu amado virginiano estava por trás daquela barba feroz e daquela pele amarela? Ela costumava me chamar de virginiano como um termo carinhoso, pois sabia que eu amava o som daquele lindo nome, tornado 1000 vezes mais bonito e santificado por seus queridos lábios. E quando ouvi novamente depois de todos aqueles longos anos, meus olhos ficaram turvos de lágrimas e minha voz embargada de emoção. Mas um instante eu esmaguei aquela forma querida para mim antes que Salensuzou, tremendo de raiva e ciúme, abrisse caminho até nós. Agarrem o homem, ele gritou para seus guerreiros, e 100 mãos implacáveis nos separaram. Bem, foi para os nobres da corte de Ocar que John Carter foi desarmado. Do jeito que estava. Uma dúzia deles sentiu o peso de meus punhos cerrados, e eu lutei até a metade dos degraus diante do trono para o qual Salensuzou carregou de jatores antes que eles pudessem me impedir. Então eu desci, lutando, sob meia centena de guerreiros, mas antes que eles me espancassem até a inconsciência, ouvi isso dos lábios de Dejatoris que fez todo o meu sofrimento valer a pena. De pé ao lado do grande tirano, que a agarrou pelo braço, ela apontou para onde eu lutei sozinho contra tantas adversidades. Acha que você, Salensuzou, que a esposa de alguém como ele é, ela gritou, jamais desonraria sua memória se ele estivesse 1000 vezes morto, acasalando-se com um mortal inferior? Vive lá em qualquer mundo como Dion Carter, príncipe de Hélio. Mora lá outro homem que poderia lutar para frente e para trás em um planeta guerreiro, enfrentando feras selvagens e hordas de homens selvagens, pelo amor de uma mulher. Eu, Dejatoris, princesa de Hélio, sou dele. Ele lutou por mim e me venceu. Se você for um homem corajoso, honrará a bravura que é dele e não o matará. Faça dele um escravo, se quiser, Salensuzou, mas poupe sua vida. Prefiro ser um escravo com pessoas como ele do que ser rainha de Ocar. Nem escravo nem rainha ditam a Salensuzou, respondeu o Jedak de Jedax. Dion Carter morrerá de morte natural no Poço da Abundância, e no dia em que morrer, Dejatoris se tornará minha rainha. Não ouvi sua resposta, pois foi então que um golpe na minha cabeça trouxe inconsciência e, quando recuperei os sentidos, apenas um punhado de guardas permaneceu na sala de audiência comigo. Quando abri os olhos, eles me incitaram com as pontas de suas espadas e me mandaram levantar. Então eles me levaram por longos corredores até um pátio bem próximo ao centro do palácio. No centro do pátio havia um poço profundo, perto da borda do qual havia meia dúzia de outros guardas esperando por mim. Um deles carregava uma longa corda nas mãos, que começou a preparar quando nos aproximamos. Tínhamos chegado a menos de 15 metros desses homens quando senti uma súbita sensação estranha e rápida de picada em um dos meus dedos. Por um momento, fiquei perplexo com a sensação estranha, e então me veio a lembrança daquilo que no estresse de minha aventura eu havia esquecido completamente o anel de presente do príncipe Talu de Marentina. Instantaneamente olhei para o grupo de que nos aproximávamos, ao mesmo tempo em que levava a mão esquerda à testa para que o anel ficasse visível para quem o procurasse. Simultaneamente, um dos guerreiros que esperavam ergueu a mão esquerda, ostensivamente para pentear o cabelo para trás, e em um de seus dedos via a duplicata do meu próprio anel. Um rápido olhar de inteligência passou entre nós, após o que mantive meus olhos desviados do guerreiro e não olhei para ele novamente, com medo de despertar a suspeita dos ocarianos. Quando chegamos à beira do poço, vi que era muito profundo e logo percebi que logo julgaria até onde ele se estendia abaixo da superfície do pátio, pois quem segurava a corda passava pelo meu corpo de tal forma que poderia ser liberada de cima a qualquer momento, e então, quando todos os guerreiros o agarraram, ele me empurrou para frente e caí no abismo bocejante. Após o primeiro empurrão, quando cheguei ao final da corda que havia sido paga para me deixar cair abaixo da borda do poço, eles me abaixaram rapidamente, mas suavemente. No momento anterior ao mergulho, enquanto 2 ou 3 dos homens ajudavam a ajustar a corda em volta de mim, um deles aproximou a boca da minha bochecha e, no breve intervalo antes de eu ser lançado no buraco proibitivo, ele soprou uma única palavra em meu ouvido: coragem. O poço, que minha imaginação havia imaginado como sem fundo, provou não ter mais de 30 metros de profundidade, mas como suas paredes eram suavemente polidas, poderia muito bem ter 1000 pés, pois eu nunca poderia esperar escapar sem ajuda externa. Por um dia fui deixado na escuridão, e então, de repente, uma luz brilhante iluminou minha estranha cela. Eu estava razoavelmente com fome e sede a essa altura, sem ter provado comida ou bebida desde o dia anterior ao meu encarceramento.
Para minha surpresa, encontrei os lados do poço que eu achava lisos, forrados com prateleiras, sobre as quais estavam as mais deliciosas iguarias e refrescos líquidos que o cara oferecia. Com uma exclamação de prazer, saltei para a frente para comer um pouco da comida de boas-vindas, mas antes que eu chegasse lá, a luz se apagou e, embora eu tateasse meu caminho pela câmara, minhas mãos não entraram em contato com nada além da parede lisa e dura que eu sentia em meu primeiro exame de minha prisão. Imediatamente as dores da fome e da sede começaram a me assaltar. Onde antes eu tinha apenas um leve desejo por comida e bebida, agora eu realmente sofria por falta disso, e tudo por causa da visão tentadora que eu tinha de comida quase ao meu alcance. Mais uma vez, a escuridão e o silêncio me envolveram, um silêncio que foi quebrado apenas por uma única risada zombeteira. Por mais um dia, nada ocorreu para quebrar a monotonia de minha prisão ou aliviar o sofrimento superinduzido pela fome e pela sede. Lentamente, as dores tornaram-se menos agudas, à medida que o sofrimento amortecia a atividade de certos nervos. E então a luz acendeu mais uma vez, e diante de mim estava uma série de pratos novos e tentadores, com grandes garrafas de água limpa e jarros de vinho refrescante, do lado de fora dos quais o suor frio da condensação estava. Mais uma vez, com a loucura da fome de uma fera, saltei para frente para pegar aqueles pratos tentadores, mas, como antes, a luz se apagou e parei repentinamente contra uma parede dura. Então a risada zombeteira soou pela segunda vez. O poço da abundância. Ah, que mente cruel deve ter planejado essa tortura requintada e infernal. Dia após dia a coisa se repetia até que eu estava à beira da loucura. E então, como havia feito nos poços dos Warwons, peguei uma nova e firme razão e a forcei a voltar aos canais da sanidade. Por pura força de vontade, recuperei o controle sobre minha mentalidade cambaleante e fui tão bem sucedido que, na próxima vez que a luz veio, fiquei quieto e olhei com indiferença para a comida fresca e tentadora quase ao meu alcance. Fiquei feliz por ter feito isso, pois isso me deu a oportunidade de resolver o aparente mistério daqueles banquetes que desapareciam. Como eu não fiz nenhum movimento para alcançar a comida, os torturadores deixaram a luz acesa na esperança de que finalmente eu não pudesse mais me abster de dar-lhes a deliciosa emoção de prazer que meus antigos esforços inúteis para obtê-la haviam causado. E enquanto eu estava sentado examinando as prateleiras carregadas, vi como a coisa foi realizada, e tão simples era que me perguntei se não tinha adivinhado antes. A parede da minha prisão era do vidro, mas claro atrás do vidro estavam as iguarias tentadoras. Depois de quase uma hora, a luz se apagou, mas desta vez não houve risos zombeteiros, pelo menos não por parte de meus algozes, mas eu, para desistir deles, dei uma risada baixa que ninguém poderia confundir com a gargalhada de um maníaco. 9 dias se passaram e eu estava fraco de fome e sede, mas não sofria mais se eu já havia passado disso. Então, na escuridão acima, um pequeno pacote caiu no chão ao meu lado. Indiferentemente, tateei por ele, pensando que era apenas uma nova invenção de meus carcereiros para aumentar meus sofrimentos. Por fim, encontrei um pequeno pacote embrulhado em papel na ponta de um cordão forte e fino. Quando abri, algumas pastilhas caíram no chão. Ao recolhê-los, sentindo-os e cheirando-os, descobri que eram comprimidos de alimentos concentrados, como são bastante comuns em todas as partes de Barson. Veneno. Eu pensei. Bem, o que é isso? Por que não acabar com minha miséria agora, em vez de arrastar mais alguns dias miseráveis neste poço escuro? Lentamente, levei uma das pequenas bolinhas aos lábios. Adeus, meu Dejatoriz. Eu respirei. Eu vivi para você e lutei por você, e agora meu próximo desejo mais querido é ser realizado, pois morrerei por você, e, pegando o pedaço na boca, devorei-o. Um por um, comi todos eles, e nunca nada tinha um gosto melhor do que aqueles pedacinhos de alimento, dentro dos quais eu sabia que deveriam estar as sementes da morte, possivelmente de alguma morte horrível e torturante. Enquanto eu estava sentado em silêncio no chão da minha prisão, esperando o fim, meus dedos por acidente entraram em contato com o pedaço de papel em que as coisas haviam sido embrulhadas, e enquanto eu brincava ociosamente com ele, minha mente vagando de volta ao passado, para que eu pudesse viver novamente por alguns breves momentos antes de morrer alguns dos muitos momentos felizes de uma vida longa e feliz, percebi estranhas protuberâncias na superfície lisa da substância semelhante a pergaminho em minhas mãos. Por um tempo, eles não tiveram nenhum significado especial em minha mente, eu apenas fiquei levemente maravilhado por eles estarem lá, mas finalmente eles pareciam tomar forma e então percebi que havia apenas uma única linha deles, como escrever. Agora, mais interessado, meus dedos os traçaram e refizeram. Havia 4 combinações separadas e distintas de linhas elevadas.
Será que essas eram 4 palavras e que pretendiam transmitir uma mensagem para mim? Quanto mais eu pensava nisso, mais excitado ficava até que meus dedos correram loucamente para frente e para trás sobre aquelas pequenas colinas e vales desconcertantes sobre aquele pedaço de papel. Mas eu não podia fazer nada com eles e, por fim, decidi que minha própria pressa estava me impedindo de resolver o mistério. Então eu fui mais devagar. Repetidas vezes, meu dedo indicador traçou a primeira dessas 4 combinações. A escrita marciana é bastante difícil de explicar ao homem da Terra, é uma espécie de cruzamento entre taquigrafia e escrita de imagens, e é uma linguagem totalmente diferente da linguagem falada de Marte. Em Barsuma apenas uma única linguagem oral. É falado hoje por todas as raças e nações, assim como foi no início da vida humana em Barsoom. Cresceu com o crescimento do aprendizado e das conquistas científicas do planeta, mas é uma coisa tão engenhosa que novas palavras para expressar novos pensamentos ou descrever novas condições ou descobertas se formam nenhuma outra palavra poderia explicar o que uma nova palavra é necessária para outra coisa que não seja a palavra que naturalmente lhe cai. E assim, não importa quão distantes sejam duas nações ou raças, suas línguas faladas são idênticas. Não é assim com suas línguas escritas, no entanto. Não há duas nações com a mesma língua escrita, e muitas vezes as cidades da mesma nação têm uma língua escrita que difere muito da nação a que pertencem. Foi assim que os sinais no papel, se na realidade eram palavras, me confundiram por algum tempo, mas finalmente consegui distinguir o primeiro. Era coragem e estava escrito nas cartas de Marentina. Coragem. Essa foi a palavra que o guarda amarelo sussurrou em meu ouvido enquanto eu estava à beira do poço da abundância. A mensagem deve ser dele, e ele eu sabia que era um amigo. Com esperança renovada, dediquei todas as minhas energias para decifrar o equilíbrio da mensagem e, por fim, o sucesso recompensou meu esforço. Eu havia lido as 4 palavras. Coragem. Siga a corda. O que isso poderia significar? Siga a corda. Que corda? Logo me lembrei da corda que estava presa ao pacote quando ele caiu ao meu lado e, depois de tatear um pouco, minha mão entrou em contato com ela novamente. Dependia de cima e, quando o puxei, descobri que estava rigidamente preso, possivelmente na boca do poço. Ao examinar, descobri que a corda, embora pequena, era amplamente capaz de suportar o peso de vários homens. Então fiz outra descoberta via uma segunda mensagem amarrada na corda mais ou menos na altura da minha cabeça. Isso eu decifrei mais facilmente, agora que a chave era minha. Trará a corda com você. Além dos nós está o perigo. Isso era tudo o que havia nesta mensagem. Foi evidentemente formado às pressas uma reflexão tardia. Não me detive mais do que para aprender o conteúdo da segunda mensagem e, embora não tivesse muita certeza do significado dado à estação final, além dos nós está o perigo, ainda assim tinha certeza de que aqui diante de mim havia uma via de fuga e que quanto mais cedo eu aproveitasse isso, maior a probabilidade de ganhar a liberdade. Pelo menos, eu poderia estar um pouco pior do que no poço da abundância. Eu descobriria, no entanto, antes de sair daquele buraco maldito, que poderia ter ficado muito pior se tivesse sido obrigado a permanecer lá por mais 2 minutos. Levei cerca de tanto tempo para subir cerca de 15 metros acima do fundo quando um barulho acima atraiu minha atenção. Para meu desgosto, vi que a cobertura do poço estava sendo removida muito acima de mim e, à luz do pátio além, vi vários guerreiros amarelos. Será que eu estava trabalhando laboriosamente para entrar em alguma nova armadilha? Afinal, as mensagens eram espúrias. Então, assim que minha esperança e coragem diminuíram ao máximo, vi 2 coisas. Uma era o corpo de um enorme apto que lutava e rosnava sendo baixado para o lado do poço em minha direção, e o outro era uma abertura na lateral do poço, uma abertura maior do que o corpo de um homem, para a qual minha corda levava. Assim que entrei no buraco escuro diante de mim, o Apt passou por mim, estendendo as mãos poderosas para me agarrar e estalando, rosnando e rugindo da maneira mais assustadora. Claramente agora eu vi o fim para o qual Silencioso me destinara. Depois de me torturar pela primeira vez com fome, ele fez com que essa besta feroz fosse baixada para minha prisão para terminar o trabalho que a imaginação infernal do Jiraka havia concebido. Então outra verdade brilhou sobre mim. Eu tinha vivido 9 dias dos 10 atribuídos que deveriam intervir antes que Silencioso pudesse fazer de Dejatori sua rainha. O objetivo do Apt era garantir minha morte antes do 10º dia. Quase ri alto ao pensar em como a medida de segurança de Silencioso ajudaria a derrotar o fim que ele buscava, pois quando descobriram que o Apto estava sozinho no poço da fartura, eles não podiam saber se ele havia me devorado completamente, e assim nenhuma suspeita de minha fuga faria com que uma busca fosse feita por mim.
Enrolando a corda que me levara até agora em minha estranha jornada, procurei a outra extremidade, mas descobri que, à medida que a seguia adiante, ela se estendia sempre diante de mim. Então este era o significado das palavras siga a corda. O túnel pelo qual rastejei era baixo e escuro. Eu o segui por várias centenas de metros quando senti um nó sob meus dedos. Além dos nós está o perigo. Agora eu fui com a maior cautela e, um momento depois, uma curva fechada no túnel me levou a uma abertura para uma câmara grande e brilhantemente iluminada. A tendência do túnel que eu estava atravessando tinha sido ligeiramente para cima, e a partir disso julguei que a câmara para a qual agora me encontrava olhando deveria estar no primeiro andar do palácio ou diretamente abaixo do primeiro andar. Na parede oposta havia muitos instrumentos e dispositivos estranhos, e no centro da sala havia uma longa mesa, na qual dois homens estavam sentados em uma conversa séria. Aquele que me encarou era um homem amarelo, um velho pequeno, enrugado e de rosto pálido, com grandes olhos que mostravam o branco ao redor de toda a circunferência da íris. Seu companheiro era um homem negro, e eu não precisava ver seu rosto para saber que era Turid, pois não havia outro dos primogênitos ao norte da barreira de gelo. Turid estava falando quando cheguei perto de ouvir as vozes dos homens. Solan, ele estava dizendo, não arrisco e a recompensa é grande. Você sabe que odeia Salensuzol e que nada o agradaria mais do que frustrá-lo em algum plano acalentado. Não há nada que ele mais aprecie hoje do que a ideia de se casar com a bela princesa de Hélio, mas eu também a quero e, com sua ajuda, posso conquistá-la. Você não precisa mais do que sair desta sala por um instante quando eu lhe der o sinal. Farei o resto, e então, quando me for, você pode vir e jogar o grande interruptor de volta ao seu lugar, e tudo ficará como antes. Preciso de apenas uma hora de partida para estar seguro além do poder diabólico que você controla nesta câmara escondida sob o palácio de seu mestre. Veja como é fácil, e com as palavras o Doutor Negro levantou-se de seu assento e, atravessando a sala, colocou a mão sobre uma grande alavanca polida que se projetava da parede oposta. Não, não, gritou o velhinho, saltando atrás dele com um grito selvagem. Não aquele, não aquele. Isso controla os tanques de raios solares e, se você puxá-lo muito para baixo, todo o cadáver será consumido pelo calor antes que eu possa substituí-lo. Venha embora, venha embora. Você não sabe com que poderes poderosos você joga. Esta é a alavanca que você procura. Observe bem o símbolo incrustado em branco em sua superfície de ébano. Turid se aproximou e examinou a alça da alavanca. Ah, um imã, disse ele. Eu vou me lembrar. Está resolvido, então eu aceito, continuou ele. O velho hesitou. Um olhar de ganância e apreensão combinadas cobriu suas feições não muito bonitas. O dobro do número, disse ele. Mesmo isso era uma quantia muito pequena para o serviço que você pede. Ora, eu arrisco minha vida até mesmo entretendo você aqui dentro dos recintos proibidos de minha estação. Se Silencious soubesse disso, ele me jogaria nos aptos antes que o dia terminasse. Ele não se atreve a fazer isso, e você sabe muito bem, Solan, contradisse o negro. Um poder de vida e morte muito grande você tem sobre o povo de Cadabra para Silencious arriscar ameaçá-lo com a morte. Antes que seus assecas pudessem colocar as mãos em você, você poderia agarrar esta mesma alavanca da qual acabou de me avisar e acabar com toda a cidade. E eu mesmo na barganha, disse Solan, com um estremecimento. Mas se você morresse, de qualquer maneira, encontraria coragem para fazê-lo, respondeu Turir. Sim, murmurou Solan, muitas vezes pensei nisso mesmo. Bem, primogênita, sua princesa vermelha vale o preço que peço por meus serviços, ou você vai sem ela e vê-la nos braços de Silencious amanhã à noite. Aceite o seu preço, homem amarelo, respondeu Turid, com um juramento. Metade agora e o saldo quando você tiver cumprido seu contrato. Com isso, o dator jogou uma bolsa de dinheiro bem cheia sobre a mesa. Solan abriu a bolsa e com os dedos trêmulos contou seu conteúdo. Seus olhos estranhos assumiram uma expressão gananciosa e sua barba e bigode despenteados se contraíram com os músculos de sua boca e queixo. Era bastante evidente, por seu próprio maneirismo, que Turida havia adivinhado profundamente a fraqueza do homem, até mesmo o movimento dos dedos em forma de garra indicava a avareza do avarento. Tendo-se convencido de que a quantia estava correta, Solan recolocou o dinheiro na bolsa e se levantou da mesa. Agora, disse ele, você tem certeza de que sabe o caminho para o seu destino? Você deve viajar rapidamente para cobrir o terreno até a caverna e de lá além do grande poder, tudo dentro de uma breve hora, pois não ouso mais poupá-lo. Deixe-me repetir para você, disse Turid, para que você possa ver se eu sou perfeito nas letras. Prossiga, respondeu Solan. Por aquela porta, começou ele, apontando para uma porta na outra extremidade do apartamento, siga um corredor,
passando por 3 corredores divergentes à minha direita, depois para o quarto corredor da direita direto para onde 3 corredores se encontram. Aqui novamente sigo para a direita, abraçando a parede esquerda de perto para evitar o poço. No final deste corredor, chegarei a uma pista em espiral, que devo seguir para baixo em vez de subir. Depois disso, o caminho é ao longo de apenas um único corredor sem ramificações. Estou certo? Muito bem, Dator, respondeu Solan, e agora vai embora. Você já tentou o destino por muito tempo dentro deste lugar proibido. Hoje à noite ou amanhã, então, você pode esperar o sinal, disse Torid, levantando-se para ir. Hoje à noite ou amanhã, repetiu Solan, e quando a porta se fechou atrás de seu convidado, o velho continuou a murmurar enquanto se virava para a mesa, onde novamente despirou o conteúdo da bolsa de dinheiro, passando os dedos pela pilha de metal brilhante, empilhando as moedas em pequenas torres, contando, contando e acariciando a riqueza enquanto ele murmurava sem parar em um tom estridente. Logo seus dedos pararam de brincar, seus olhos se arregalaram mais do que nunca quando se fixaram na porta pela qual Turida havia desaparecido. O canto mudou para um murmúrio queixoso e, finalmente, para um rosnado feio. Então o velho se levantou da mesa, sacudindo o punho para a porta fechada. Agora ele levantou a voz e suas palavras vieram distintamente. Tolo, ele murmurou. Você acha que para sua felicidade Solan vai desistir de sua vida? Se você escapasse, Salensuzou saberia que somente com minha conivência você poderia ter conseguido. Então ele mandaria me chamar. O que você quer que eu faça? Reduzir a cidade e a mim mesmo às cinzas? Não, tolo, há uma maneira melhor para Solan ficar com seu dinheiro e se vingar de Salensuzou. Ele riu em uma nota desagradável e cacarejante. Pobre tolo. Você pode acionar o grande interruptor que lhe dará a liberdade do ar de Okar e, em seguida, em segurança estúpida, seguir com sua princesa vermelha para a liberdade da morte. Quando você tiver passado por esta câmara em seu voo, o que pode impedir Solan de substituir o interruptor como estava antes de sua mão vil tocá-lo? Nada, e então o Guardião do Norte reivindicará você e sua mulher, e Salensuzou, quando vir seus cadáveres. Nunca sonhará que a mão de Solan teve algo a ver com a coisa. Então sua voz caiu mais uma vez em murmúrios que eu não conseguia traduzir, mas eu tinha ouvido o suficiente para me fazer adivinhar muito mais, e agradeci à gentil providência que me levou a esta câmara em um momento tão cheio de importância para Dejatorize para mim como este. Mas como passar pelo velho agora? A corda, quase invisível no chão, se estendia pelo apartamento até uma porta do outro lado. Não havia outra maneira que eu conhecesse, nem podia me dar ao luxo de ignorar o conselho de seguir a corda. Devo atravessar esta sala, mas, no entanto, devo fazê-lo sem ser detectado com aquele velho bem no centro dela me deixou perplexo. É claro que eu poderia ter saltado sobre ele e com minhas próprias mãos o silenciado para sempre, mas eu tinha ouvido o suficiente para me convencer de que, com ele vivo, o conhecimento que eu havia adquirido poderia me servir em algum momento futuro, enquanto se eu o matasse e outro estivesse estacionado em seu lugar, por ele não viria aqui com Dejatoriz, como era evidentemente sua intenção. Enquanto eu estava na sombra escura do final do túnel, quebrando a cabeça em busca de um plano viável, enquanto observava, como um gato, cada movimento do velho, ele pegou a bolsa de dinheiro e a atravessou para uma extremidade do apartamento, onde, dobrando-se de joelhos, ele se atrapalhou com um painel na parede. Instantaneamente imaginei que aqui era o esconderijo em que ele acumulava sua riqueza, e enquanto ele se inclinava ali, de costas para mim, entrei na câmara na ponta dos pés e, com a maior discrição, tentei alcançar o lado oposto antes que ele completasse sua tarefa e voltasse novamente para o centro da sala. Apenas 30 passos, ao todo, devo dar, e ainda assim parecia à minha imaginação extenuada que aquela parede mais distante estava a quilômetros de distância, mas finalmente cheguei. Nenhuma vez tirei os olhos da parte de trás da cabeça do velho avarento. Ele não se virou até que minha mão estivesse no botão que controlava a porta pela qual meu caminho levava, então ele se afastou de mim quando eu passei e fechou a porta com cuidado. Por um instante parei, com o ouvido perto do painel, para saber se ele suspeitava de alguma coisa, mas como nenhum som de perseguição vinha de dentro, girei e segui meu caminho ao longo do novo corredor, seguindo a corda, que enrolei e trouxe comigo enquanto avançava. Mas a uma curta distância mais adiante cheguei ao final da corda em um ponto onde 5 corredores se encontravam. O que eu deveria fazer? A que lado devo me virar? Eu estava perplexo. Um exame cuidadoso da ponta da corda revelou o fato de que ela havia sido cortada com algum instrumento afiado. Esse fato e as palavras que me advertiram de que o perigo estava além do zenil agudo S me convenceram de que a corda havia sido cortada desde que meu amigo a colocara como meu guia, pois eu havia apenas passado um único nó, enquanto evidentemente havia 2 ou mais em todo o comprimento da corda.
Agora, de fato, eu estava em apuros, pois não sabia qual caminho seguir nem quando o perigo estava diretamente em meu caminho, mas não havia mais nada a ser feito a não ser seguir um dos corredores, pois eu não poderia ganhar nada permanecendo onde estava. Então escolhi a abertura central e passei para suas profundezas sombrias com uma oração nos lábios. O chão do túnel subiu rapidamente à medida que eu avançava e, um momento depois, o caminho chegou a um fim abrupto diante de uma porta pesada. Não consegui ouvir nada além e, com minha habitual imprudência, empurrei o portal para entrar em uma sala cheia de guerreiros amarelos. O primeiro a me ver arregalou os olhos de espanto e, no mesmo instante, senti a sensação de formigamento em meu dedo que denotava a presença de um amigo do anel. Então outros me viram e houve uma corrida combinada para colocar as mãos sobre mim, pois todos eram membros da guarda do palácio, homens familiarizados com meu rosto. O primeiro a me alcançar foi o portador do companheiro do meu estranho anel e, quando se aproximou, sussurrou: "Renda-se a mim." E em voz alta gritou: "Você é meu prisioneiro, homem branco", e me ameaçou com suas duas armas. E assim Dion Carter, príncipe de Hélio, humildemente se rendeu a um único antagonista. Os outros agora se aglomeravam ao nosso redor, fazendo muitas perguntas, mas eu não quis falar com eles e, finalmente, meu captor anunciou que me levaria de volta à minha cela. Um oficial ordenou que vários outros guerreiros o acompanhassem e, um momento depois, estávamos refazendo o caminho que eu acabara de seguir. Meu amigo se aproximou de mim, fazendo muitas perguntas tolas sobre o país de onde eu vim, até que finalmente seus companheiros não prestaram mais atenção a ele ou à sua tagarelice. Gradualmente, enquanto falava, ele baixou a voz, de modo que logo foi capaz de conversar comigo em voz baixa sem chamar a atenção. Seu estratagema era inteligente e mostrava que Talu não havia julgado mal a aptidão do homem para o perigoso dever sobre o qual ele foi destacado. Quando ele se certificou totalmente de que os outros guardas não estavam ouvindo, ele me perguntou por que eu não havia seguido a corda, e quando eu disse a ele que ela havia terminado nos 5 corredores, ele disse que ela deveria ter sido cortada por alguém que precisava de um pedaço de corda, pois ele tinha certeza de que os estúpidos cadabrãs nunca teriam adivinhado seu propósito. Antes de chegarmos ao local de onde divergem os 5 corredores, meu amigo Marentino conseguiu descer comigo para a parte de trás da pequena coluna e, quando avistamos os caminhos ramificados, ele sussurrou: "Corra pela primeira à direita. Ele leva à torre de vigia na parede sul. Vou dirigir a perseguição até o próximo corredor." E com isso ele me deu um grande empurrão na boca escura do túnel, ao mesmo tempo gritando de dor e alarmes simulados enquanto se jogava no chão como se eu o tivesse derrubado com um golpe. De trás, as vozes dos guardas excitados reverberaram ao longo do corredor, de repente ficando mais fracas quando o espião de Talu os conduziu pela passagem errada em uma perseguição imaginária. Enquanto corria para salvar minha vida pelas galerias escuras sob o palácio de Salen Suzou, devo realmente ter apresentado uma aparência notável, se houvesse alguém para notá-la, pois embora a morte pairasse sobre mim, meu rosto foi dividido por um largo sorriso ao pensar na desenvoltura do herói sem nome de Marentina a quem eu devia minha vida. Dessas coisas são os homens de meu amado Hélio, e quando encontro outro de sua espécie, de qualquer raça ou cor, meu coração se compadece dele como agora com meu novo amigo que arriscou sua vida por mim simplesmente porque eu usava o companheiro no anel que seu governante havia colocado em seu dedo. O corredor ao longo do qual corri levava quase em linha reta por uma distância considerável, terminando ao pé de uma pista em espiral, pela qual comecei a emergir em uma câmara circular no primeiro andar de uma torre. Nesse apartamento, uma dúzia de escravos vermelhos foram empregados polindo ou consertando as armas dos homens amarelos. As paredes da sala estavam forradas com prateleiras nas quais havia centenas de espadas, dardos e adagas retas e em forma de gancho. Era evidentemente um arsenal. Havia apenas 3 guerreiros guardando os trabalhadores. Meus olhos captaram toda a cena de relance. Aqui estavam armas em abundância. Aqui estavam guerreiros vermelhos musculosos para empunhá-los. E aqui estava agora John Carter, príncipe de Hélio, precisando de armas e guerreiros. Quando entrei no apartamento, guardas e prisioneiros me viram simultaneamente. Perto da entrada onde eu estava havia uma prateleira de espadas retas e, quando minha mão se fechou no punho de uma delas, meus olhos caíram sobre os rostos de 2 dos prisioneiros que trabalhavam lado a lado. Um dos guardas começou a me aproximar. "Quem é você?" Ele exigiu. "O que você faz aqui?" "Venho atrás de Tardos Mors, Jedak de Hélio, e seu filho, Mors Kajak", gritei, apontando para os 2 prisioneiros vermelhos, que agora haviam se levantado, com os olhos arregalados em reconhecimento atônito. "Levantem-se, homens vermelhos. Antes de morrermos,
Deixemos um memorial no palácio do tirano de Ocar que permanecerá para sempre nos anais de Cadabra para a honra e glória de Hélio, pois eu tinha visto que todos os prisioneiros eram homens da marinha de Tardos Mors. Então o primeiro guarda estava sobre mim e a luta começou, mas mal nos envolvemos, para meu horror, vi que os escravos vermelhos estavam algemados ao chão. Os guardas não prestaram a menor atenção às suas proteções, pois os homens vermelhos não podiam se mover mais de 60 centímetros dos grandes anéis aos quais estavam trancados, embora cada um tivesse agarrado uma arma na qual estava engajado quando entrei na sala e estava pronto para se juntar a mim se eles tivessem feito isso. Os homens amarelos dedicaram toda a sua atenção a mim e não demoraram a descobrir que os três não eram demais para defender o arsenal contra Dion Carquer. Gostaria de ter minha própria espada longa na mão naquele dia, mas, do jeito que estava, prestei um relato satisfatório de mim mesmo com a arma desconhecida do homem amarelo. No começo, tive um tempo desviando de suas espadas de gancho vilãs, mas depois de 1 ou 2 minutos consegui arrancar uma segunda espada reta de uma das prateleiras ao longo da parede e, depois disso, usando-a para desviar os ganchos de meus antagonistas, me senti mais uniformemente equipado. Os três estavam em cima de mim ao mesmo tempo e, se não fosse por uma circunstância de sorte, meu fim poderia ter chegado rapidamente. O guarda mais importante fez uma investida violenta para o meu lado com seu gancho depois que os três me apoiaram contra a parede, mas quando eu me desviei e levantei meu braço, sua arma apenas roçou meu lado, passando para uma prateleira de dardos, onde ficou emaranhada. Antes que ele pudesse soltá-lo, eu o atropelei e, então, recorrendo às táticas que me salvaram 100 vezes em apertos apertados, corri para os dois guerreiros restantes, forçando-os a recuar com uma torrente perfeita de cortes e golpes, descendo minha espada para dentro e para fora de seus guardas até que eu tivesse medo da morte sobre eles. Então um deles começou a pedir ajuda, mas era tarde demais para salvá-los. Eles estavam tão massa em minhas mãos agora, e eu os apoiei no arsenal como faria até tê-los onde queria ao alcance das espadas dos escravos algemados. Em um instante, ambos estavam mortos no chão. Mas seus gritos não foram totalmente infrutíferos, pois agora eu ouvia gritos de resposta e os passos de muitos homens correndo e o barulho de apetrechos e os comandos dos oficiais. A porta. Rápido, John Carter, feche a porta, gritou Tardos Mors. O guarda já estava à vista, avançando pelo pátio aberto que era visível através da porta. 1 dúzia de segundos os levaria para a torre. Um único salto me levou ao portal pesado. Com um estrondo retumbante, fechei-o. O bar, gritou Tardos Mors. Tentei colocar o enorme fecho no lugar, mas ele desafiou todas as minhas tentativas. Levante um pouco para liberar a captura, gritou um dos homens vermelhos. Eu podia ouvir os guerreiros amarelos pulando ao longo da bandeira logo após a porta. Levantei a barra e atirei para a direita no momento em que o primeiro dos guardas se jogou contra o lado oposto dos painéis maciços. A barreira se manteve e eu tinha chegado a tempo, mas apenas por uma fração de segundo. Agora voltei minha atenção para os prisioneiros. Fui primeiro a Tardos Mors, perguntando onde poderiam estar as chaves que desatariam os seus grilhões. O oficial da guarda os tem, respondeu o Jedak de Hélio, e ele está entre aqueles 100 que procuram entrar. Você terá que forçá-los. A maioria dos prisioneiros já estava cortando suas amarras com as espadas nas mãos. Os homens amarelos estavam batendo na porta com dardos e machados. Voltei minha atenção para as correntes que seguravam Tardos Mors. De novo e de novo cortei profundamente o metal com minha lâmina afiada, mas cada vez mais rápido caía a torrente de golpes no portal. Por fim, um elo se separou sob meus esforços e, um momento depois, Tardos Mors estava livre, embora alguns centímetros de corrente ainda estivessem pendurados em seu tornozelo. Uma lasca de madeira caindo da porta para dentro anunciou o avanço que nossos inimigos estavam fazendo em nossa direção. Os poderosos painéis tremiam e se curvavam sob o ataque furioso dos homens amarelos enfurecidos. Com o espancamento da porta e o corte dos homens vermelhos em suas correntes, o barulho dentro do arsenal era terrível. Assim que Tardos Mors foi libertado, ele voltou sua atenção para outro dos prisioneiros, enquanto eu comecei a trabalhar para libertar Mors Kajak. Devemos trabalhar rápido se quisermos ter todos esses grilhões cortados antes que a porta ceda. Agora um painel caiu no chão e Mors Kajak saltou para a abertura para defender o caminho até que tivéssemos tempo de soltar os outros. Com dardos arrancados da parede, ele causou estragos entre os principais vocarianos enquanto lutávamos com o metal insensato que se interpunha entre nossos companheiros e a liberdade. Por fim,
Todos, exceto um dos prisioneiros, foram libertados, e então a porta caiu com um poderoso estrondo diante de um ariete improvisado às pressas, e a Horda Amarela estava sobre nós. Para as câmaras superiores, gritou o homem vermelho que ainda estava acorrentado ao chão. Para as câmaras superiores. Lá você pode defender a torre contra todos os Kadabra. Não demore por minha causa, que não poderia orar por uma morte melhor do que a serviço de Tardos Mors e do príncipe de Hélio. Mas eu teria sacrificado a vida de